Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre arte como um meio de transformação social. Vamos começar com vocês lendo o texto bíblico de 1 Reis, capítulo 10, versículo de 1 a 9. Diz o seguinte: A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi em Jerusalém a fim de pôr-o à prova. Ela chegou com um grande grupo de seguidores, com camelos de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que podia imaginar. E ele respondeu a todos. Não houve nenhuma que fosse demais para lhe responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele tinha construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele e os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização dos funcionários que trabalhavam no palácio e os uniformes que eles usavam, e os empregados que o serviam nas festas e no sacrifício que tinha no templo. Isso tudo ela ficou de boca aberta e muito admirada. Tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sabedoria e sua riqueza são maior do que eu ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas, que sorte têm os seus seguidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, e que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno, por isso ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Nossa, que coisa incrível! A rainha mais relevante, ela ouve falar de Salomão, do reinado dele, e ela fala: eu preciso ver se eles estão falando a verdade. Quando ela chega, ela vê algo muito maior do que ela esperava. E o incrível e o excelente é que não acaba por aí. E não termina numa ostentação. Ela termina dando glória a Deus e reconhecendo e adorando ao Senhor. Porque ela viu na excelência expressada por Salomão e todas as coisas expressando, né? Trazendo isso para a arte, o que é a arte expressa a beleza. A arte, ela acessa lugares que os discursos não acessam. Ela ganha permissão para falar dentro do coração das pessoas. E por isso ela é algo tão precioso para comunicar e transformar a nossa sociedade. Porque uma arte feita com excelência, com beleza, ela vem com todos os preconceitos, todas as barreiras, ela ganha acesso. Por isso ela é uma ferramenta tão transformadora que milênios e milênios retratam e influenciam a sociedade, a humanidade. Para nós falarmos de arte, eu venho para a pergunta: o que é arte? No sentido, é o domínio e a habilidade de fazer alguma coisa. Nós temos a arte com o conceito. O artista, né, fica falando, é aquele cara que tudo que ele faz é bonito, nossa, fora da curva. Isso são conotações dadas no conceito de hoje. A arte é habilidade. E muito interessante, investigando a história da arte, é nós entendemos a função dela na sociedade. Ela nasce como belas artes, como nós conhecemos hoje. Ela nasceu para ser apreciada, mas no século XVIII com o iluminismo. Mas antes disso, a arte tinha uma função prática, no sentido de você fazia obras, você tinha um caráter, um contexto histórico, retratar um período,
a música, os desenhos, eram tudo contando histórias. A escritura era um registro da época, tudo isso era bom, essas adversidades. Mas eram maneiras de se contar algo. E, e aí são as expressões artísticas, poesia, literatura, dança, esculturas, todas elas estão presentes na palavra de Deus. A arte, ela é... Você tem vídeo, audiovisual hoje. As gastronomias também são consideradas arte. Tudo isso nós conseguimos encontrar na palavra de Deus. Então agora nós temos que ver essa presença da arte na palavra de Deus. Nós trouxemos esse paralelo com a história da Rainha de Sabá, como essa arte ela entra como uma beleza nos dias dele. Mas para parar para pensar, se nós demos na artes plásticas, tem muitas milhões de coisas. Então, o porquê nós precisamos de mais arte? Porque nós queremos ser mais, produzir mais. O que isso? Por isso que alguém precisa começar. E quando nós pensamos nisso, nós vemos que Deus ele é um Deus de movimento. Em Romanos 8,19, ele fala que a criação ela anseia a manifestação dos filhos de Deus e não existe ninguém que possa tratar a nossa época, o nosso período com a propriedade que nós temos. Essa é a nossa época, a nossa geração. Só você pode descrever a música dessa geração. Só você pode desenhar as pinturas que vão retratar essa geração. Por exemplo, pense agora. Feche os olhos e pensa no Império Romano. Pense agora na época medieval. Pense no renascentismo. Pensa no Brasil colônia. Pensa na Revolução Francesa. Pense no século XVIII. Pense nas primeiras guerras. Você percebe que tudo que veio na sua mente até agora, nessas sistemas que eu levantei, foram quase totalmente referências artísticas que retratam aquela época. Talvez se você buscou uma música, uma pintura, um filme, um documentário, que você viu sobre isto. Mas dificilmente você buscou uma referência que não sejam essas. Isto é, a arte retrata uma história. Ela registra, ela é um marco naquele momento. Por exemplo, quando você busca a Deus, aí você vai ver que Deus vai trazendo revelações para você do que você precisa. Porque às vezes, por exemplo, se você está numa oração, você vê pensamentos ruins na sua cabeça. Por que vai vir? Aí é porque a nossa mente é uma galeria de arte. Por exemplo, se você vai consumindo muita coisa que é ruim, aí você vai trazer isso. Por exemplo, numa galeria de arte, você vê quadros selecionados por artistas que são muito bons, muito bonitos, você olha. E a sua mente também é essa galeria de arte. Você é dono dela, então o que você assiste, o que você vê, que a palavra está na sua mente, é porque aquela história está na sua mente. E você tem que preservar esse ambiente que é sua mente. A mente é um campo importante para nós mantermos saudável, guardado pelo Espírito Santo, manter alimentado de coisas que vêm dos céus. Isso começa a pensar nisso
com a sua mente, o que você tá pondo, o que você tá se alimentando com isso. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!